Na aula passada, estudamos segmentos de reta. Nessa aula, nós vamos corrigir a atividade que foi sobre esse assunto, segmentos de reta. Antes disso, vamos lembrar o que é um segmento de reta. Um segmento de reta nada mais é do que uma parte de uma reta que possui um ponto inicial e um ponto final, como nós observamos aqui. Nesse exemplo, nós temos o ponto inicial A e a reta termina no ponto B, que é o ponto final. Esse ponto inicial e esse ponto final nós chamamos de extremidades da reta. Tá? Então, o ponto A e B são as extremidades do segmento de reta traçado. Como é que eu represento um segmento de reta? Para me representar um segmento de reta, eu sempre uso letras maiúsculas do alfabeto, do nosso alfabeto, com a barrinha em cima dessas letras. Eu posso colocar AB nessa ordem, o A primeiro, depois o B, com a barrinha em cima, ou eu posso colocar o B primeiro, depois o A, ficando BA. Como é que eu leio um segmento? Eu leio da seguinte forma: segmento de reta AB, ou segmento de reta BA. Pronto. Então, é dessa forma que eu represento o segmento de reta. Então, resumindo, um segmento de reta é uma parte de uma reta que possui dois pontos, sendo um inicial e o outro final. E eu represento com letras maiúsculas do nosso alfabeto, com uma barrinha em cima. Então, vamos lá corrigir aqui as questões que foi passado. Na questão 1, diz o seguinte: observe os 3 caminhos que o rato tem para chegar ao queijo, cada um com uma cor. Então, observe aqui, nós temos um rato e deve chegar até esse queijo. Para isso, ele tem 3 opções, 3 possibilidades de caminho. Nós temos um caminho azul, um caminho laranja e um caminho na cor verde. Quando o caminho tem muitas curvas, mais longo é o caminho. Observe que dos 3 caminhos, nós temos um que é um segmento de reta. Ou seja, é esse caminho que vai ser o percurso mais curto de chegar a esse queijo, pois não tem nenhuma curva, é um segmento de reta. Sempre quando o caminho tem muita curva, é o caminho mais longo. Então, observe que o percurso mais curto será o de laranja. Aí a resposta vai ser o laranja. Coloca o nome da cor que está representada pelo caminho. Na questão 2, agora observe os pontos E, P, H e M. E traça os segmentos de retas EM, segmento de reta EM e o segmento de reta PH. Então, observe as letrinhas maiúsculas com a barrinha em cima. Então, observe. Então, nós temos aqui o segmento de reta EM. Então, você ia traçar a reta ligando os dois pontinhos. Da mesma forma do segmento de reta PH, você liga o segmento de reta do P até o H. Então, essa questão é só isso que você ia fazer, só ligar os pontinhos com o segmento de reta. Na questão 3, você vai assinar um X no quadradinho de cada figura, que é um segmento de reta, e depois você ia escrever como ele é representado, ou seja, utilizando as letrinhas com a barrinha em cima. No primeiro exemplo, nós temos o segmento de reta RH. Então, observe que aqui é um segmento de reta, pois não tem curva, é uma reta. Então, marca um X no quadrinho, e como é que eu represento esse segmento? Ele pode ser representado com a letrinha R, H, com a barrinha em cima, ou eu posso começar do H ao R. Então, HR. Então, pode ser qualquer uma dessas duas formas. No segundo exemplo, observe que aqui eu não tenho um segmento de reta, pois aqui é uma linha curva. Então, nesse caso, então, eu não vou escrever usando essa representação, pois não é um segmento de reta. Então, fica sem escrever e não marca o X. No terceiro exemplo, nós temos, observe, um segmento de reta, o V. Então, marca um X no quadradinho e a representação vai ficar o V, com a barrinha em cima, que eu leio segmento de reta UV, ou segmento de reta VU. No quarto exemplo, observe, será que isso é um segmento de reta? Então, não é, porque observe quantas curvas não tem. Né? Tem várias curvas nesse segmento, então não é uma reta. Então, não tem representação, então você não marca um X. No quinto exemplo, nós temos um segmento de reta MR. Então, a representação MR com a barrinha em cima ou RM. Eu leio o segmento de reta RM ou segmento de reta RM.
segmento de reta MR ou segmento de reta RM. Então, marcamos um X, pois é um segmento de reta. No último exemplo, nós não temos um exemplo de segmento de reta, pois observe que é uma linha curva, é um percurso com curva, então não é um segmento de reta. Então, na terceira questão, você ia marcar os que são segmentos de reta e ia fazer a sua representação. Na quarta questão, quantos segmentos de reta há em cada figura? Então, aqui você vai só contar os segmentos de reta. Então, observe, na letra A, nós temos o segmento ED, temos o segmento DC, temos o segmento CB, temos o segmento BA. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 segmentos. Aí você escreve 4 segmentos de reta. No B, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Observe que na B não foi colocado as extremidades das retas, mas mesmo assim nós temos segmentos de reta. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 segmentos de reta. Aí você escreve 5 segmentos de reta. Na C, observe, eu tenho um segmento, que aqui é uma reta, nós temos outro segmento de reta, terceiro segmento de reta. Agora aqui, observe, isso não é um segmento de reta, pois é uma linha curva. Então, nós não contamos com essa linha. Então, nós só temos 3 segmentos de reta. Nesse exemplo, observe que nós só temos um exemplo de segmento de reta, só temos um segmento de reta. Os outros dois são linhas curvas. Então, escreva um segmento de reta. Na B, nós temos vários segmentos de reta. Nós temos esse, 1, aí 2 com esse, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, temos 12 segmentos de reta. Então, sempre o segmento de reta sempre vai ser uma parte de uma reta. Nesse exemplo F, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 segmentos de reta. Então, temos na F 9 segmentos de retas. Na quinta questão, nesses poliedros, cada segmento de reta que aparece traçado é uma aresta. Aresta é cada segmento de reta. O nome disso. Existe quantas arestas há em cada poliedro e escreva como os segmentos de reta do item C são representados. Então, observe. Então, no cubo, nós temos 12 arestas, ou seja, cada segmentinho de reta é uma aresta. Então, você tem 12 segmentos que são 12 arestas. Na pirâmide, nós temos cada segmentinho de reta que forma a pirâmide. Então, nós temos um total de 8 arestas na pirâmide. Aqui nós temos um exemplo de prisma de base retangular. Nessa prisma de base retangular, nós temos 9 arestas. E a questão pede para, nesse item C, nós representar os segmentos de reta dela. Então, nós sabemos que para representar o segmento de reta, devemos usar as letras maiúsculas com a barrinha em cima. Então, o primeiro segmento, podemos usar a ordem do alfabeto. AB, com a barrinha em cima. Aí depois BC, depois CA, depois AD, esse segmento na parte superior, AD, depois BE, esse segmento está do outro lado do prisma, BE, depois CF, esse segmento aqui, depois DE, o D até o E, esse segmentinho pontilhado está do outro lado do prisma, e EF, cadê o segmento EF? Esse segmento que está na base, EF, e por último, FD, esse segmento. Então, nós temos no total 9 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segmentos. Muito bem. Então, essa era a atividade que nós tínhamos do nosso assunto, segmentos de reta, da página 45 e 46. Então, corrijo aí suas atividades por meio desse vídeo.